Nós vamos ter agora um painel com o tema Sistema Duplex, alinhando estética à maior durabilidade da estrutura. As considerações deste painel são: aumento da vida útil das estruturas metálicas pelo esquema de pintura para aço galvanizado, como obter benefícios plenos do sistema duplex usando o processo de pintura correta, sustentabilidade do sistema. Nós informamos que, após as apresentações, poderão ser feitas perguntas. Eu peço que, por favor, chame as nossas recepcionistas. Elas entregarão um formulário que deve ser preenchido com a pergunta e entregue para eles escrito, ok? E para compor o palco, eu convido a mediadora Rosileia Mantovani, da Abraco, Associação Brasileira de Corrosão. Presidente da Associação Brasileira de Corrosão, Abraco, Rosileia Mantovani também é diretora técnica da Jotun Brasil, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em Engenharia Química, com MBA em Marketing. Com grande experiência profissional, é uma grande entusiasta da vida associativa, tendo iniciado sua participação na Abraco, inclusive como membro do CB43, na Comissão de Estudos de Pintura Industrial. Eu gostaria também de convidar para subir ao palco os painelistas, engenheiro Fernando de Loureiro Fragata e o senhor Celso Inheco. Vamos aguardar um pouquinho o Celso retornar, mas vocês querem dar iniciando? Então, eu passo a palavra à senhora Rosélia Mantovani. Bom, pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer ao ICZ pelo convite, né, por estar participando do Galva Brasil. Estou representando a Abraco, a Associação Brasileira de Corrosão, como presidente. Eu queria agradecer a participação do Galva Brasil, é minha primeira participação, mas principalmente pela honra de ser mediadora, né, desses dois colegas profissionais, né, o Fragata e o Celso, que está vindo aqui. Fazendo hora para você chegar, Celso. Bom, pode subir, Celso. Então, seguindo, né, o roteiro, né, eu vou apresentar primeiro o Fernando Fragata. O Fernando é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, desde 1976, pesquisador da área de corrosão da Eletrobras, CEPEL, desde 1979, inspetor de revestimentos NEIS, curso concluído em 1992. Instrutor do curso de inspetores de pintura no âmbito do convênio Abraco-Petrobras, desde 1987, coautor do livro Proteção Anticorrosiva de Metais na Atmosfera da Iberoamérica, possui mais de 120 trabalhos publicados na área de revestimentos anticorrosivos, recebeu 6 prêmios por trabalhos de pesquisa realizados em revestimentos anticorrosivos, e recebeu a Retorta de Ouro em 1999, homenagem do CRQ e do Sindicato dos Químicos e Engenheiros Químicos do Estado do Rio de Janeiro. O Fragata ele vai falar sobre preparo de superfície para aplicação de esquemas de pintura para aço galvanizado. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao ICZ o convite que me foi feito e sempre com grande satisfação que venho aqui rever grandes amigos e essa acolhida carinhosa aqui de todos os meus colegas. Bem, então, nosso tema aqui vai ser pintura de aço galvanizado, que conhecidamente, em nível mundial, como sistema duplex. E, basicamente, nós vamos falar do aspecto de preparação de superfície e de alguns outros aspectos também importantes sobre a pintura de aço galvanizado.
Nós sabemos que o sistema duplex é realmente um dos sistemas mais eficientes de proteção anticorrosiva, sobretudo quando nós queremos a proteção em atmosferas muito agressivas, sobretudo atmosferas marinhas e industriais. E a pintura de aço galvanizado, eu já era pequeno, já vi aço galvanizado descascar, né? Então, parece que a pintura do aço galvanizado sempre foi um tabu, né? Então, nós vamos tentar falar de alguma coisa de aço galvanizado que possa ser úteis para vocês. Se ao final da palestra eu conseguir dar um tostão de conhecimento nessa área, eu já teria ficado muito satisfeito com a minha participação aqui, né? Eu não sei se eu sou aquele, como é que chama? O que é o zinco? O cara falou aí? Commodity. Eu sou um palestrante de commodity, não sei nem o que eu sou, não é? Mas eu sei que ele passou do tempo, né? Ele passou, ele deu mais do que se esperava, né? Bom, pessoal, então vamos lá. A pintura do aço galvanizado, eu gostaria que baixasse a iluminação da tela, porque senão a gente vai perder muita qualidade do material apresentado. Por favor, escureça um pouco a tela, porque senão a gente perde muita qualidade. Pode baixar que... Mais, se puder, mais. Bom, então, a pintura de aço galvanizado, a gente sempre está acostumado a ver essas figuras, o aço galvanizado descascando, né? E, uma das vezes, pior ainda, além de descascar, a gente começa a ver corrosão prematura nas pinturas de aço galvanizado. Então, esses são problemas que afligem muito a nossa área, e a minha missão é contribuir para que a gente continue usando o sistema duplex, cada vez incentivando mais, bastando apenas a gente tomar alguns cuidados na pintura de aço galvanizado, né? Então, vamos ver o que é que a gente pode falar do aço galvanizado. Então, a primeira coisa que eu falo para todo mundo, se você tem uma estrutura que vai protegê-la próxima à atmosfera marinha, pinte-a antes, não deixe para pintar depois. Porque se está na atmosfera marinha, pintar depois, você vai pintar uma superfície contaminada, e aço galvanizado contaminado pintado é uma desgraça total, é um desastre. Então, quando você pinta a estrutura antes, você tem possibilidade de evitar a contaminação da superfície. E pintar, às vezes, uma estrutura já montada é muito complicado, né? Veja lá aquela torre de linha de transmissão, os caras lá em cima pintando, preparando a superfície, olha a dificuldade que tem. E depois vão pintar a torre, olha só, né? Então, se vai pintar, tem que pintar bem, porque às vezes pintam mal, essa torre foi pintada mal, o que é que dá? Olha aqui de pertinho, olha ali a corrosão do aço galvanizado, mais de perto, olha como é que estão as superfícies. Então, se vai pintar, pinta antes, isso é muito bom, né? Porque a gente evita a contaminação da superfície, nós vamos ter melhores condições para a aplicação das tintas, melhores condições para preparar a superfície, né? A facilidade da realização do serviço de fiscalização e inspeção vai ser muito melhor. Aí o cara vai dizer assim, pô, Fragata, mas você vai pintar lá em cima e depois para recuperar as áreas que vão sofrer danos mecânicos. Eu falo sempre para as pessoas, quando você for pintar, amigo, e for manusear uma peça, pensa no seu carro, aquele carinho que você tem de bater com o seu carro na coluna da garagem da sua casa, pensa também na torre. A pintura também merece respeito. Então, vamos tratar a pintura com respeito. Então, pensa no seu carro, porque mesmo que tenha um retoquezinho para fazer, vai ser uma coisa pequena, e a gente vai ganhar em desempenho, tá certo? Bom, quando nós vamos pintar aço galvanizado, pessoal, a gente tem que conhecer, a primeira coisa que nós temos que conhecer é o estado galvanizado, se ele está novo ou está envelhecido, porque são duas coisas diferentes, né? São dois processos diferentes. E se está envelhecido, em que grau ele está envelhecido? Se ele está envelhecido somente, superficialmente, com aqueles produtos de corrosão branca, é uma coisa. Quando ele está com aquela oxidação já atingindo as camadas de liga, até o próprio substrato, é outra coisa diferente, não é? Então, o conhecimento desses fatores aí são muito importantes para a gente especificar a preparação de superfície, né? Aço galvanizado novo, para nós, a gente entende que é o aço galvanizado que ainda apresenta aquele brilho metálico da galvanização, tá certo? Isso para nós é aço galvanizado novo. Esse é novo, o brilho não deixou, a gente teve que fazer uma mágica lá para poder tirar a foto, né? Mas esse é um aço galvanizado novo. E envelhecido é quando ele já está há muito tempo exposto àquela corrosão ou oxidação branca, por exemplo, igual essa daqui. Ele pode também se apresentar já com alguns pontinhos de corrosão, como esses aqui, mas ainda não estão no substrato. Esses pontinhos de corrosão, quando eles estão alaranjados, ainda não estão no substrato, estão na camada de liga, essa oxidação, tá certo? Ou pode se encontrar num estágio mais avançado, como esse aqui, tá bem? Então, são três situações diferentes, né? Quando ele só está com os produtos de corrosão branca, que já está com aquela oxidação já das camadas de liga, né? Então, quando você vai pintar aço galvanizado novo, a primeira coisa que as pessoas falam, o aço galvanizado novo não tem rugosidade, porque realmente
ele não tem rugosidade. Visto de superfície, não tem rugosidade nenhuma. Se você fizer uma vista em cor, também não tem rugosidade. E as pessoas começam a acreditar o descascamento do galvanizado a falta de rugosidade. Claro que a falta de rugosidade afeta a aderência, isso é óbvio, né? A gente tem muitos exemplos aí, ó, um amigo nosso aí, o Heron, que mandou uma foto para mim, professor, está aí um aço galvanizado novo e não teve aderência. Por quê? Estava liso demais. Então, ele fez um jateamento abrasivo na superfície, um jateamento abrasivo leve, e aí ele conseguiu a aderência que ele queria. Então, a rugosidade realmente importa, sim, não vamos dizer que não é um fator importante. Se você vai, por exemplo, lá no estado de Engenhão, você vê que a rugosidade faz falta. Por exemplo, eu sou botafoguense, né? E um português botafoguense, acho que vocês nunca viram, mas eu sou um português botafoguense. Aí eu fui no Engenhão outro dia e fiquei assustado, né? Porque quando eu vou nesse lugar, coisa que eu não vejo é o jogo, eu sempre estou vendo onde tem corrosão. A minha filha até fica danada comigo, né? E ele não estava lá sentado e eu, aqueles guarda-corpo ali, olha, tudo galvanizado, olha lá. Quer dizer, não trataram a superfície direito, né? E realmente a rugosidade influencia e não fizeram um tratamento adequado para dar aderência. Bom, aí pergunto, será que a rugosidade é o único fator que leva ao descascamento? Mas é claro que não. Mas por que descasca tanto? Descasca tanto porque as coisas, às vezes a pintura é feita sem critério, não é? Por exemplo, se você pegar uma chapa de aço carbono e uma chapa de zinco, e coloca lá 2 copinhos, um com água destilada, outro com água salgada, e fizer a mesma coisa, um com água salgada e outro com água destilada, e você fizer a medida de pH dessas soluções aqui, vocês vão reparar uma coisa muito interessante. No caso do aço carbono, o pH da solução, ele vai até 700 horas, fica em pH em torno de 7, 6,8, 7. No caso do zinco, o pH sobe, mais ainda com água salgada, e no mesmo período ele chega a pH 9. Ou seja, isso mostra que os produtos de corrosão do zinco são alcalinos. E isso interfere na especificação da tinta, não é? Então, como nós temos produtos de corrosão alcalinos, tudo que a gente tem que evitar em pintura de aço galvanizado é colocar tintas saponificáveis em contato com metal, em contato com zinco. E as pessoas não fazem isso. O que as pessoas fazem tradicionalmente? Há um poste aqui de aço galvanizado, foi lá em Maceió, eu estava passando lá, e vi o poste e tirei uma foto, até uma foto muito bonita, por sinal. O que é isso aqui? É descascamento, porque aplicam esmalte sintético. Todo mundo tem mania de aplicar esmalte sintético em aço galvanizado, né? Então, esmalte sintético não é para se pintar aço galvanizado direto, porque vai saponificar a resina, não é? Então, são critérios que a gente tem que considerar. Outra coisa importante, espessura total do revestimento de cada demão de tinta. As pessoas assim, vou pintar galvanizado, o zinco já protege, então passa uma demão de tinta. Isso é erro brutal, porque quando nós vamos fazer pintura do aço galvanizado, o nosso substrato é zinco, não é o aço. E nós precisamos de uma espessura pelo menos igual à do aço carbono. Porque se você botar uma espessura baixa, a permeabilidade do revestimento é proporcional à espessura. Se há permeabilidade de água, o zinco reage e oxida. Então, nós temos que botar um esquema de pintura com espessura adequada. A qualidade das tintas é importante. A espessura de cada demão, às vezes o sujeito bota uma tinta de fundo com a espessura elevada e bota uma demão de acabamento com 20 micrômetros de espessura. Aí acontece, o sol bate, o revestimento vai ficando duro, daqui a pouco ele trinca todo, solta. A tinta de fundo está lá, mas o acabamento trincou. Tudo no nosso caso aqui, a espessura é fundamental. E as pessoas não levam isso em consideração, porque estão sempre querendo economizar, e querem economizar na tinta, não é? Olha aqui, isso é um caso de um amigo nosso, até o Mariano, um caso de uma estrutura que estava toda ela pintada, a tinta de fundo estava boa, mas a tinta de poliuretano, 20 micrômetros. Não vai aguentar muito tempo, não é? Então, tudo tem que ser balanceado, não é? Bom, no caso do aço galvanizado envelhecido, muita gente diz, pintar aço galvanizado envelhecido é melhor. Melhor por quê? Porque ele tem rugosidade devido à oxidação do zinco, não é? Então, nesses casos, pintar aço galvanizado é melhor. Só que as pessoas têm que entender o seguinte, verifica onde os produtos de corrosão foram formados. Por quê? Se você pintar na atmosfera marinha e não eliminar os sais solúveis, é o que acontece. Isso aqui é uma obra muito grande, foi feita em Singapura, que uma ex-aluna minha mandou para mim. Olha, contaminação da superfície, não é? Bom, então, quando nós vamos pintar aço galvanizado, se nós temos aço galvanizado novo, é importante a gente fazer uma lavagem com água, principalmente para tirar aqueles possíveis sais
de cloreto que vem lá da galvanização, porque isso é muito sério. A gente já tivemos casos aí que ácido galvanizado contaminado com cloreto, que deu sérios problemas na pintura. Então, por medida de segurança, sempre fazer uma lavagem com água, se possível, com manta abrasiva sintética, e depois da secagem fazer o desengorduramento. Bom, e quais são os tratamentos que nós podemos fazer no ácido galvanizado novo? O jateamento abrasivo ligeiro, a fosfatização, lixamento enérgico e a aplicação de primer reativos. Bom, para esses 3 tratamentos, nós podemos depois aqui aplicar um esquema de pintura, não é? Vai depender exatamente das condições do ambiente, o Celso vai falar disso também, tá? Então, esses são os tratamentos mais importantes para a pintura de ácido galvanizado novo, tá? Bom, também tem a pintura pó, que é com fosfatização, um excelente revestimento, não é? Que se aplica lá a fosfatização, depois uma camada de tinta epóxi e depois uma tinta de poliéster como acabamento. Hoje já podemos até falar nos tratamentos de superfície envolvendo nanotecnologia, que estão muito em evidência no momento, tá certo? Bom, no caso do ácido galvanizado envelhecido, nós temos que fazer a lavagem com água, secagem e desengorduramento, se ele tiver com aquela oxidação superficial. E aí, o que nós podemos fazer? Escovamento ou jateamento abrasivo ligeiro. Aí aplicamos em cima de cada um deles um esquema de pintura adequado, que o Celso vai falar, né? Se o ambiente for muito agressivo, podemos aumentar a espessura. Então, e o jateamento abrasivo ligeiro, nós podemos, inclusive, tirar a demão de tinta de aderência e já aplicar essa tinta que tem dado resultados excelentes para o setor elétrico, principalmente, que é a tinta epóxi mastica curada com poliamina, para quem conhece as normas Petrobras, a N2288. Nós temos excelente sucesso no setor elétrico há mais de 25 anos com esse esquema de pintura. Então, hoje, está funcionando muito bem. Quando o ácido galvanizado já está com produtos de corrosão vermelha em grau acentuado, o que a gente tem que fazer? Fazer tratamento nas áreas com corrosão branca e nas áreas com corrosão vermelha. Temos que fazer o jateamento abrasivo até o SA2,5, pelo menos, não é? E tratamento mecânico, o ST3, embora a gente já vai partir para o SP11, que é um grau de limpeza muito mais sofisticado, né? Que é um grau de um tratamento mecânico que deixa o metal branco, né? E com perfil de rugosidade de 25 micrômetros, pelo menos. E depois se aplica, então, o esquema de pintura. Bom, eu queria falar sobre os métodos de preparação de superfície, o jateamento abrasivo ligeiro, o lixamento, né, o escovamento e a fosfatização. O jateamento abrasivo ligeiro, pessoal, hoje está sendo muito utilizado, inclusive é previsto na norma STM D6386, já é um tratamento que já está normatizado. Ele é eficiente porque ele pega um ácido galvanizado sem perfil e gera um perfil de rugosidade aqui com 5 micrômetros. Obviamente que o profissional tem que ser bastante conhecedor de jateamento abrasivo, senão ele vai tirar o jateamento abrasivo. Tem que ser um abrasivo fino, com a pressão baixa, só para quebrar o brilho do galvanizado e dar esse pequeno perfil de rugosidade, tá certo? Ele é muito eficiente, agora tem que ser feito por profissionais que entendam desse assunto, tá? O lixamento e escovamento, ele também é bom para ácido galvanizado quando ele está com aquela oxidação branca em estado ainda bem leve, né? E funciona bem. O problema do lixamento é fazer com que o operador lixe direito. Muitas das vezes você vai ver um lixamento e o lixamento está cheio de áreas não lixadas. Por quê? Porque o sujeito não foi treinado a lixar a superfície. As pessoas pensam que lixar é fazer isso com a lixa, não é isso. Tá? Então, é um tratamento que funciona, mas tem que ser monitorado e fiscalizado. Tá? Muito bem. A fosfatização é um tratamento super eficiente, né? Quando eu falo, às vezes, a pessoa liga para mim, pô, Fracado, eu quero fazer uma fosfatização, funciona? Eu falei, funciona. Agora fala assim, ó, tu vai lá na Brastemp, vai lá na GM, na Fiat, vê como é que faz e faz igual. Eu não vou falar por telefone, porque se eu falar por telefone, tu vai fazer errado e depois tu vai me culpar. Então, fosfatização é um excelente tratamento de superfície para ácido galvanizado. Agora, tem que ser feito por empresas que entendam desse assunto, porque o tratamento químico mal feito é o pior desastre que existe para ácido galvanizado, tá certo? Mas funciona maravilhosamente bem. A fosfatização, como a gente faz? É um tratamento que converte a superfície, forma esses cristais de fosfato, que ajuda na aderência, inclusive melhora o desempenho do próprio revestimento por pintura. Olha, quando eu falo que faz mal, isso é casos que nós tivemos que radiadores de transformadores sequer saíram da caixa. Olha, no almoxarifado já começaram a ter problema na pintura. Por quê? Tratamento químico mal feito. Bem feito é ótimo, não é? Aqui, ó, mesma coisa, tratamentos químicos mal executados, não é? Bom, então, pessoal, para concluir a minha parte aqui, sem dúvida alguma, o sistema duplex é uma das formas mais eficazes de proteção, e nós temos que incentivar a utilizar cada vez mais o sistema duplex, não é? E o sucesso do sistema duplex ele depende de uma série de fatores. Da preparação de superfície, é vital. Não é? Tem que estar isenta de contaminantes, cloretos, sulfatos. Não é? Se vai pintar, é bom que os galvanizadores não façam aquela etapa de bicromatização, né?
para evitar possíveis contaminações depois. A rugosidade é importante, então temos que criar métodos mecânicos ou químicos de criar rugosidade, e tratamentos químicos têm que ser bem feitos, não é? Se mal feitos são o pior desastre do mundo. E o sucesso da pintura também depende de uma boa especificação do esquema de pintura, em termos de seleção de tintas, espessura do revestimento, não é? E do planejamento de pintura, porque se você vai montar uma estrutura que pretende pintar em seguida, procura pintar antes para melhorar o desempenho do revestimento. E outra coisa importante, para se terminar, é o respeito pela técnica de proteção anticorrosiva, né? Muitas das vezes os esquemas de pintura não funcionam porque as pessoas não têm respeito pela pintura. Pintura ainda é uma técnica vista como uma coisa de 5º grau, sem importância nenhuma. Eu venho batalhando com isso há muitos anos no Brasil, quem me conhece sabe disso, porque na área de proteção anticorrosiva existem 3 palavras que denigram nosso campo: é pintura, pintor e tintas. Não é? Eu queria saber aqui quem tem uma filha de 17 anos, bonita, gostosa, aí ela chega em casa e fala assim: pai, eu estou namorando um cara. Aí ele faz essa pergunta: o que ele faz? Ele é pintor. Rua, termina agora. Pô, pai, mas ele aplica poliuretano? Se aplica poliuretano, epóxi, não é pintor. Isso é um técnico de aplicação de revestimentos. Porque pintor, como dizia o de Cro, qualquer um pode ser. O cara já nasce um garoto, já nasce um pintor. Não é? O cara sai da prisão, cumpriu sua pena, não encontrou emprego, vai ser pintor. Não, pessoal, tem que ter respeito pela pintura. Pintura merece respeito. Tem uma técnica como outra qualquer, que tem toda a sua complexidade química, física, que merece respeito. E isso é importante para ter sucesso na área de revestimentos por pintura. Bom, dentro desses 20 minutos que me foi reservado, espero aí passar o tal de um tostão para vocês. E, para terminar, eu queria agradecer aí a PB Bosch, a Mangels, que mandaram sempre as amostrinhas quando eu pedi lá para o meu laboratório. Meus contatos estão aqui, né? Agora não tem mais CEPEL, agora fragata200@gmail.com, porque depois de 13 de dezembro eu estarei me aposentando. Então, não é comercial não, porque eu não sei nem se vou continuar trabalhando, mas é só os amigos, né, se quiserem fazer contato comigo, está aí o telefone, está aí o e-mail, tá certo? Então, muito obrigado a todos pela atenção e espero ter cumprido aí meu horário, tá bom? Bom, agora eu passo a palavra para o Celso Inheco, engenheiro químico formado pela Escola Superior de Química, Oswaldo Cruz, em São Paulo. Tem pós-graduação na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em corrosão, polímeros, papel e celulose e refinação de petróleo. Professor da Abraco, Associação Brasileira de Corrosão, da Abrafat, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas e da ABEND, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção. É membro do Conselho Deliberativo da Abraco e do Comitê Brasileiro de Corrosão da BNT. Celso é ainda autor e coautor de diversas publicações de livros técnicos do IPT, Abrafat e dos livros Estruturas de Aço, Conceitos, Técnicas e Linguagem, Tratamento de Superfície e Pintura e das Historinhas do Pincelzinho, publicadas na revista Pintura Industrial da editora Ávila Agnello. Com a palavra, Celso. Muito obrigado. Bem, depois da preparação que o Fragata fez para eu poder falar de tintas, então o meu assunto é esse, a especificação para o esquema de pintura para o aço galvanizado, e eu vou começar com os tipos de tintas mais usados na pintura de galvanizados. Então, as alquídicas, os esmaltes sintéticos, o próprio Fragata já falou que isso aí, podemos riscar, que isso aí não funciona, né? E depois eu vou mostrar por quê. Vinílicas, wash primer, uma excelente tinta, excelente mesmo, eu acho admirável assim, a fórmula de um wash primer, cada passo, cada componente tem a sua explicação do porquê está lá e como funciona. Só que, quando tem metais pesados, cromo, então também está arriscado. Depois vem as acrílicas, base d'água, que funcionam muito bem, os poliuretanos DF, que são dupla função, são
aplicados diretamente no galvanizado, diretamente, galvanizado novo. Depois, o epóxi isocianato, que é uma tinta epóxi de aderência para receber outras tintas em cima, de preferência o poliuretano, também para galvanizados novos. Depois vem o poliuretano sobre o epóxi isocianato e, por fim, epóxi mastic, que o Fragatti já se referiu, que são as tintas surface tolerant, aquelas tintas que têm tolerância a um preparo de superfície por ferramentas mecanizadas. Bem, aqui está, né, tinha um efeito aí, que é uma música de suspense, né, de um museu de horrores, totalmente destacado. Parece que quem pintou não seguiu ali, quem é inteligente, né, quem pintou não usou essa palavra, inteligência. E também aqui dá a impressão que está escrito, é assim que se constrói uma bela porcaria, né, porque o cara aplicou em cima do galvanizado, o esmalte sintético. Bem, então, tinta alquídica podemos riscar, né? O que ocorre, aqui tem a explicação desse destacamento, o aço zincado, quando eu aplico uma tinta esmalte sintético ou uma alquídica, ela, na sua formação, na reação para a obtenção dessa resina, vai óleo vegetal, e esses óleos contêm ácidos graxos vegetais. E o vapor de água, o oxigênio, e o que seria o meio agressivo, vai permear, vai atravessar, vai, vamos dizer assim, como na linguagem do engenheiro civil, vai percolar essa camada de tinta e vai chegar no zinco. E esse vapor de água vai condensar e vai formar umidade que ataca o zinco e vai formar, como disse o Fragata, os compostos de produtos de corrosão do zinco, que são principalmente alcalinos. O hidróxido de zinco e o óxido de zinco são os principais. E aí vai formar sabões de zinco e vai causar essa perda de flexibilidade e da aderência. Inclusive, o óxido de zinco é usado na formulação de tintas alquídicas como um agente secante, quer dizer, ele envelhece prematuramente a tinta em pouco tempo. E se a gente fosse comparar, né, seria o hidróxido de sódio comparável ali ao hidróxido de zinco, o ácido graxo vegetal dos óleos, eu poderia trocar e usar um ácido graxo animal, sebo, e essa reação todo mundo conhece. Se eu puser numa panela sebo com soda cáustica, mexer, isso aí dá sabão. E o que aconteceu ali foi o destacamento por saponificação. Saponificação não quer dizer que a tinta vira sapo, quer dizer que vira sabão, né? E, olha só, mais um pouquinho do Museu de Horrores, né? Destacou ali mais um pouquinho, se eu pegasse umas semanas adiante, né, sei lá, umas 2 semanas adiante, eu não ia saber qual era o limite de velocidade permitido ali, né, porque a vermelha já foi, e agora a branca está caindo junto com a preta. Então, isso aí, mais algumas semanas, a placa iria ficar nua. Aqui é outro exemplo de destacamento por formar sabões. Mais outro exemplo aqui de radiadores, destacando como se fosse uma folha de jornal, tinta alquídica. Esse é o problema de alquídicos sobre galvanizados, né? Bem, e o wash primer, que eu tanto admiro, mas a gente tem que se curvar, né? Hoje mesmo nós estamos vendo aí a questão de brinquedos chineses que contém chumbo, né, sendo anunciado aí, os problemas. Então, metais pesados tem que ser eliminado do livro de receita lá do fabricante de tintas. E a Abrafat está fazendo isso, pelo menos na linha de tintas imobiliárias, a Abrafat já eliminou. Todos os associados da Abrafat eliminaram metais pesados das suas fórmulas. E aqui era a tinta wash primer, que o nome wash
é uma tinta tão fina que é quase uma lavagem com tinta. Espessuras na faixa de 7 a 15 micrômetros, um banhozinho mesmo de tinta. E funcionava muito bem, né? Pena que contém metais pesados, então essa vamos tirar fora também. Bem, aí agora vem as que a gente recomenda. Acrílica, base d'água, isso aí é um acabamento, o fundo aplicado diretamente sobre as telhas galvanizadas e depois o acabamento. Isso aí está lá há mais de 15 anos, sem falhas. Um exemplo da estufa do Jardim Botânico, que é um cartão postal de Curitiba, e por dentro pintado com uma acrílica base d'água, porque tem plantas, é fechado, então tinha que ser uma tinta que não ataque, o solvente não vá causar algum dano às plantas. E por fora, um poliuretano DF aplicado diretamente ao metal. Uma torre de televisão e uma torre de telefonia. Essa aqui é ali em Sumaré. Eu tenho acompanhado, tenho visto essa torre. Hoje já está com 16 anos e está perfeita, com uma tinta dupla função, poliuretano, aplicado diretamente, sem outra tinta de fundo, ela diretamente, feita a limpeza das peças, aplicado diretamente. Aqui um exemplo de um tapamento lateral em folhas, essas pré-pintados, e depois foi pintado com epóxi isocianato e o acabamento poliuretano acrílico alifático. Mais de 15 anos está lá, sem nenhuma falha, nenhum defeito. Essa torre, uma série de 200 torres que faz a ligação em Bugaçu a Santo Ângelo, em Jacareí, não, Mogi das Cruzes, está lá há muitos anos, sem nenhum problema também, há mais de 30 anos. Então, funciona muito bem. Aí foi usado o epóxi isocianato como tinta de fundo. Nesse caso, foi usado borracha colorada, que hoje em dia não se usa mais. Então, hoje em dia, essas empresas de distribuidores de transporte e geradoras de energia elétrica usam o poliuretano no lugar do borracha colorada. Borracha colorada se tornou muito cara, era uma excelente tinta também, mas inviabilizou porque é cara e o processo de obtenção da borracha colorada envolvia solventes colorados e isto está sob observação, né? Então encarece muito, tem que confinar e encapsular o sistema, e a borracha colorada hoje em dia praticamente não se usa mais, mas no lugar dela pode-se usar o poliuretano com sucesso. Aqui, um sistema à beira-mar, fundo epóxi, intermediário epóxi, o epóxi isocianato é o fundo, sobre galvanizado, e o acabamento poliuretano, com sucesso também há muitos anos, já há mais de 5 anos que está lá, né? À beira-mar, e o sistema envolve uma espessura bem maior, como disse o Fragata. Tem que ser observado para cada ambiente a espessura correta. Essa aqui também, esses postes na usina de água vermelha, da AES, no Rio Tietê, esses postes são todos galvanizados e pintados com fundo epóxi isocianato e acabamento poliuretano. Aqui já é uma tinta epoximástica usada para fazer uma recuperação de um galvanizado que começava a se esvair, começava a apresentar corrosão. Foi feito tratamento com lixa, foi lixamento manual, e uma demão de epóxi mástica alumínio e o acabamento poliuretano cinza. Aqui é uma situação de recuperação de defensas metálicas, né? É uma forma de recuperar e aumentar a vida útil dessas defensas quando o galvanizado já está começando a se deteriorar. Aqui era como estava um telhado galvanizado, severamente corroído, depois, durante a limpeza com ferramentas mecanizadas, depois a pintura com rolo, foi feito com rolo, essa pintura,
E depois, um acabamento poliuretano acrílico alifático branco brilhante. E está lá até hoje, há mais de 25 anos, isso é em Campinas, e está perfeito. Foi um telhado que, mais alguns anos adiante, estaria furado e teria que ser trocado. Então, foi feita uma recuperação que valeu a pena o investimento, né? E a tinta branca, porque traz o conforto térmico, porque aquece menos, ela reflete mais a radiação infravermelha, e também pintada com tinta brilhante, branca brilhante, para facilitar a limpeza pela própria água da chuva, para não deixar acumular muita sujeira. Ela tem uma inclinação e uma calha central ali, para onde a água converge. Bem, agora, sistemas de pintura. Então, eu peguei algumas normas, como, por exemplo, a norma ABNT, NBR 10253, preparo de superfície de aço carbono para aplicação de sistemas de pintura, aço galvanizado. Então, tem algumas situações, eu chamei a atenção aqui, ó, ela é de 88 e continua válida e ainda não foi revisada. A ABNT tem um programa de normas com mais de 5 anos ser revisada, mesmo que seja revalidada, né? Não tem nada para mudar, ok. Mas, pelo menos, quando alguém olha 1988, fala, mas está valendo ainda? Sim, você entrar no site da ABNT, lá na compra de normas, vocês vão ver que ela está em vigor, né? É essa aí mesmo, de 88. Bem, a primeira aqui é a superfície de aço zincado novo, com tratamento químico, que o Fragata já falou, né? Fosfatização, aplicar a tinta de epóxi, curado com isocianato alifático, e as demãos da tinta que virá no sistema, que normalmente, se você usa uma tinta epóxi isocianato como fundo, poderia usar um alquídico, sim, essa tinta faria o isolamento, mas, por outro lado, eu pergunto, a gente colocaria um pneu de Fusca numa BMW, né? É uma coisa que é incompatível, há um choque aí de filosofia, né? Eu vou chegar com a minha BMW no borracheiro e falar, você tem um pneuzinho meia-vida aí? Espera aí, vamos comprar um pneu adequado à potência do carro, à velocidade do carro, né? Então, aqui também, eu acho que se eu estou usando uma epóxi isocianato como fundo, eu vou aplicar um alquídico, lógico que, preferencialmente, eu vou procurar usar um poliuretano, né? Aqui já é uma superfície que eu pude tratar, né, com um jateamento abrasivo. O Fragato falou uma coisa muito importante. Não posso jatear, tem que ser mão de obra especializada, treinada, porque senão o cara arranca todo o zinco no jateamento. E as normas falam, essa norma mesmo fala, no máximo 10% de diminuição da espessura. Porque a camada nobre aí é o zinco, e nós queremos preservar, e vamos aplicar tinta em cima. E se o jatista não tiver sido preparado, é capaz de ele se distrair e jatear tudo, arrancar todo o zinco, né? Ele não vai distinguir o que é zinco e o que é aço ali mais, né? Então, tem que jatear com muito cuidado, só tirando superficialmente. E isso aqui, ó, pode riscar, né? Mas ela dá, apesar de ser antiga, ela dá essa chance aqui, ó, ou, né? E aqui está a tinta de epóxi isocianato, que ela vai poder ser a tinta de fundo para depois receber o sistema, que eu espero que seja poliuretano, para ser compatível. Aqui a mesma coisa, né? Com tratamento mecânico ou manual, falava em cromato de zinco, tinta antiquada, mas ela diz né, epóxi isocianato, nessa faixa de espessura baixa, e aí veio com o sistema. Agora, a superfície de aço carbono zincado envelhecido, sem corrosão, o que está querendo dizer aí, se está envelhecido, como? Não tem corrosão? Tem corrosão, mas não a corrosão do aço, só a corrosão do zinco, né? A corrosão branca, que a gente costuma dizer. Então, vou usar um epóxi isocianato, né, e aplicar as demãos da tinta de acabamento que compõe o sistema de pintura.
aqui, com corrosão, e envelhecido com corrosão, eu vou jatear as partes, inclusive tem na norma, né? Estamos falando da NBR 10.253, algumas tintas previstas para áreas jateadas. E onde eu posso jatear, eu posso usar qualquer uma dessas tintas. Essa aqui eu risquei, porque não faz muito tempo caiu em desuso, é um silicato alcalino de zinco. Essa tinta está fora do mercado, a gente não vê mais essa tinta. Então, ficaram essas aqui, o etilsilicato e o Shop Primer de etilsilicato também, né? O zinco metálico, né, seria a tentativa de repor o zinco que foi consumido, né? Esse zinco importante ali na produção anticorrosiva, produção catódica, seria a tentativa de repor. Aqui diz, caso não seja possível o jateamento abrasivo, o uso cuidadoso de processos mecânicos, que o Fragata já falou, SPC, SSPC SP11, é uma alternativa, né, possível para áreas onde não foi possível fazer o jateamento, e somente utilizar a epóxi poliamida, porque, né, é um risco muito grande usar um etilsilicato em cima de uma preparação SP11, teria que ser jato. Então, ela faz essa ressalva, né, nessa norma. E aí fica só essa possibilidade, epóxi poliamida com zinco metálico. Bem, agora tem uma norma da Petrobras, 1021, que prevê três categorias, sem corrosão, com corrosão localizada e corrosão generalizada. Aqui nós temos pintura do aço galvanizado sem corrosão, aplicar uma demão de tinta de aderência, epóxi-isocianato, epóxi-óxido de ferro. Vocês viram que ela é a mais usada mesmo, é o epóxi-isocianato, e é a mais confiável. E, sinceramente, quando eu tenho que fazer uma especificação, se eu não sei se a outra tinta vai suportar o meio ambiente ali, eu parto para a preparação com epóxi-isocianato, como tinta de aderência, depois eu venho com outra tinta em cima. Talvez até, no caso de um ambiente muito corrosivo, eu vou usar uma epóxi Novolac, mas em cima do epóxi isocianato. E aqui, com corrosão localizada, eu vou usar epóxi poliamida, onde eu fizer jateamento. E aqui agora, a área corrosão generalizada, local em que for possível o jateamento, vou alcançar o SA 2,5, que é um grau de limpeza muito adequado e suficiente, e aplicar o esquema imaginando que não é uma superfície galvanizada. Aí vou imaginar que é uma superfície, a norma está falando isso, né, da Petrobras. Aplique o sistema previsto para uma superfície não galvanizada, porque aí o zinco já foi totalmente corroído. Bem, agora a 2441, outra norma da Petrobras, mas exclusiva para torres galvanizadas. Ela prevê 3 ambientes, né, e, no caso de torres, já que o assunto é torre galvanizada, nas proximidades de aeródromos e também para a questão de segurança aérea, é necessário fazer essas faixas brancas e vermelhas ou brancas e laranjas. Esse decreto traz o detalhamento de como deve ser a largura dessas faixas, as extremidades, né, superior e inferior, tem que ser a cor mais escura, vermelho ou laranja. E aqui eu peguei a norma e fiz o resumo dela aqui, né? Fiz um quadrinho, eu gosto de colocar, como o Fragata também gosta, fica mais visível o esquema de pintura num quadrinho. E aqui eu fiz a mesma coisa, mas com desenho, que também nós gostamos de usar desenhos para explicar. É que eu sou meio idiota e o cara me pergunta, você entendeu o que é que eu desenho? Eu falo, por favor, desenha para mim. Eu prefiro, né? Fica mais visível, ó, né? Total, 90 micrômetros, e aqui aquele outro sistema com desenho ficou mais visível também, ó, 190. Coloquei uma tinta intermediária aqui para aumentar, porque o ambiente é mais agressivo do que esse, né? E, por último, a norma ISO,
que ela tem várias tabelas com sugestões de sistemas de pintura, e eu separei só isso que interessa. Isso aqui é tinta à base de PVC, no Brasil não é usado, então fica fora. E disso aqui que está sendo separado, eu preferi vir só nessa última aqui, que é a A713, que é a única que alcança esse tempo de expectativa de durabilidade de 15 anos. Né? Acima de 15 anos, mínimo de 15 anos, mínimo de 15 anos. Né? Então, aqui tem uma tabelinha com esse esquema, total 320 micrômetros, realmente é isso, e aqui o desenho dessa tabela, né? Então, dá um total de 320 micrômetros, porque o ambiente é C5I, C5M, que são os ambientes mais agressivos, né? Bem, e nós temos uma questão de sinergia, que faz parte do título da palestra. Veja, se eu pegar uma chapa de aço e pintar, seja lá com que tinta for usado, né, e essa mesma chapa de aço eu galvanizar, eu vou ter essas diferenças de tempos de durabilidade para a primeira manutenção, né? Então, somando, se eu pegar uma chapa de aço galvanizada e pintada, com essa mesma tinta, com essa mesma gramatura aqui de galvanização, eu vou ter, né, a expectativa é essa, 3 mais 4, 7. Não, passou de 7, foi a 11, passou de 11 também. Não chegou a 12, mas passou de 11. Então, o que é isso aí? Isto é sinergia, né? É sinergia, que é ação cooperativa de duas ou mais substâncias, de modo que o efeito resultante é maior do que a soma dos efeitos individuais, né? Quer dizer, é como um clube de futebol que é campeão, você conta 11 jogadores, não, ali deve ter uns 16, 17. A sinergia é muito grande, foi o motivo da palestra anterior à nossa, né? Isso aí, quando a equipe está motivada, a empresa está motivada, a empresa vai muito melhor, e é a sinergia da soma de todos os colaboradores. Então, essa sinergia dá para explicar o que ocorre aí. Ó. Com aço carbono comum, isso aqui eu tirei da categoria de corrosividade C5I e C5M, é 1,5 kg de aço perdido por ano, num ano, né, na área de 1 metro quadrado. Se eu pintar o galvanizado, o produto de corrosão vai ser muito menor, 60 gramas, nesse mesmo ambiente C5I, C5M, 60 gramas. Então, passados esses anos todos, aí 11 anos, a tinta ainda está protegendo. Aqui, não mais. Aqui ela está trabalhando ao contrário, ela está deixando passar vapor de água, chuva, molha, e ela segura. Ela trabalha ao contrário, ela deixa passar água e segura. Isso aqui, ó, uma foto que o Fragata me deu, que eu achei muito interessante, na Cosipa, lá no ambiente siderúrgico, lá em Cubatão, aonde tirou o zinco para fazer a rosca, comeu o aço, só a tinta não suportou. Né? Então, isso aí é um exemplo para finalizar mesmo. Né? Bem, então, conclusão, o aço galvanizado tem uma durabilidade por si só, grande durabilidade por si só, mas pode oferecer uma vida útil maior ainda, se pintado com sistemas de pintura convenientemente selecionados, em função da agressividade do meio ambiente e com espessuras adequadas. Nós vimos aí, quanto maior a agressividade do meio, maior deverá ser a espessura. E sobre superfícies corretamente preparadas, que o Fragata explicou. As pinturas contribuem para a proteção ao aço, carbono, né? Para que a proteção ao aço perdure por tempos maiores, pelo benefício pleno do sistema duplex, sinergismo zinco-tinta. A pintura não compete com galvanizado, completa. Parece, né? São as palavras, mas não compete, completa. Então, eu queria destacar essa frase final aqui, né? Muito honrado de estar participando desse painel com o grande Fernando Fragato, que eu admiro, e
então, completar a apresentação dele foi aqui um efeito sinergístico do nosso painel aqui. Muito obrigado. Obrigada, Celso. Parabéns, Fragata, pela palestra. Parabéns, Celso, pela palestra. Nós temos aqui duas perguntinhas, por coincidência, né, por harmonia, uma relacionada a preparo, superfície e outra em tinta. Então, deixa eu botar meu óculos. Fragato, acho legal você responder essa. É do Clóvis, da American Tower, e ele dividiu em duas perguntas. Na primeira, em estruturas galvanizadas com alto nível de corrosão, deve-se usar conversores, entre parênteses, ferrox, no tratamento antes da repintura? Essa é a primeira. E a segunda, em um ambiente agressivo, C5M, por exemplo, podemos fazer um tratamento efetivo em uma estrutura altamente corroída, pois a troca da mesma não é possível? Prestei. Não, papel. Bom, Clóvis. Oi. Ô, Clóvis, com relação à aplicação de produtos de conversão, eu estou imaginando aqueles produtos que dizem converter os produtos de corrosão do zinco, os óxidos de ferro hidratados em magnetita, não é? Eu vou dizer para você a experiência que eu tenho e a experiência que muitos pesquisadores internacionais têm, né? A gente não duvida da conversão. O problema dos convertedores é que, quando nós vamos aplicar na superfície corroída, os contaminantes, cloreto e sulfato, eles podem estar uma parte na superfície, mas outras partes estão lá embaixo, entre a ferrugem e o aço, e ali não tem convertedor que entre. Outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com esses convertedores, porque eu já vi convertedores que tinham óxido de ferro hidratados na composição do produto e não eram convertidos dentro da própria lata, né? Então, a experiência que eu tenho com convertedores de ferrugem não é boa. E eu estou falando isso porque eu também tenho contatos com pesquisadores internacionais e todos eles também têm a mesma impressão. Os produtos convertedores de ferrugem, na realidade, quem vai proteger é a tinta que vai por cima deles. E hoje nós temos tintas no mercado, por exemplo, os epóxi, mastique e alumínio, que são tintas tolerantes a tratamentos mecânicos, eles protegem sem precisar da presença de convertedores. E convertedores que são à base de produtos químicos, cuidado, porque eles podem fazer um mal pior para a pintura. Bom, com relação ao tratamento de superfície em ambientes marinhos de alta agressividade, se é possível, mas aí você tem que optar por um tratamento que eu diria ou hidrojateamento, ou melhor ainda, o hidrojateamento com abrasivo, porque é o único método que eu conheço que vai tirar sal, né? E além de tirar sal, ele vai tirar os produtos de corrosão visíveis, que são o que nós não queremos. Então, em atmosferas marinhas com alta contaminação, é possível sim. Agora, o tratamento tem que ser hidrojateamento, para se você quer dormir com a sua cabeça tranquila, tá certo? Essa é a minha opinião. Obrigada, Fragato. E, Celso, a outra pergunta foi do Carlos Costa, da Galvaniza. A pergunta é: foi exposto que o uso de pinturas alquídicas não funcionam bem sobre aço galvanizado. Porém, alguns clientes costumam aplicar um galvite e posterior aplicação de esmalte sintético, em muitos casos em ambientes internos. E qual o tempo para que haja o desplacamento? Aqui não tinha ponto, né? Em muitos casos em ambientes internos. Qual o tempo para que haja o desplacamento? Alô. Bem, essa pergunta, inclusive, envolve um produto de nossa fabricação, que é o Galvite. E antes da Sherwin-Williams comprar a Sumaré, me fizeram uma pergunta dessa num seminário. E o Galvite? O Galvite não funciona? Eu falei, o Galvite é um excelente produto. Ó, ainda bem que eu falei isso, hein? É um excelente produto para uso doméstico, para você pintar uma calha lá, ou um portão, ou a porta da cozinha. Funciona muito bem, mas o prazo que você espera dele para o uso doméstico é
razoável, sei lá, 3, 4, 5 anos, está razoável. Mas para a indústria não funciona, não serve. Por isso que nós temos outros produtos, como o epóxi isocianato, e eu cheguei a dizer, o Galvit é um excelente produto, mas é para amador. Para uso profissional tem que ser um epóxi isocianato. E alguns meses depois a Sherwin-Williams comprou a Sumaré, e o que foi bom eu ter sido coerente, né? Porque já pensou se eu falasse, isso aí não presta, isso aí é uma porcaria, não vale nada, né? Agora vale, porque eu trabalho nessa empresa aí, agora sim, não, o produto é bom, eu ia ter que me desmentir, né? Então, eu falei, é bom sim, para uso doméstico, mas não espere muito do Galvit, né? Para uso industrial, não. Para grandes obras, grandes estruturas, o melhor, como a própria norma ali está falando, o melhor é o epóxi isocianato, né? E é uma tinta que realmente eu confio, e sempre indico outras tintas, dependendo do meio ambiente, em cima do epóxi isocianato, porque essa eu sei que vai aderir bem, né? Agora, se eu puder ainda fazer um jateamento, que a gente chama de sweep blast, um jato de varredura, com ângulo bem oblíquo, só para criar uma pequena rugosidade na superfície, essa tinta epóxi isocianato, ela tem mecanismos de aderência química, polar e mecânica. Então, são 3 mecanismos de aderência das tintas, e na epóxi isocianato, se eu fizer uma pequena rugosidade, uma preparação com esse jato de varredura, melhor situação ainda. E, em cima disso, aí eu vou aplicar os outros sistemas, as outras tintas que vão compor o sistema. Então, Galvit, bom produto, mas para uso doméstico. Obrigado. Tem mais uma aqui, Fragata. Para pintura, para aplicação, processo contínuo, qual é o melhor preparo de superfície do aço galvanizado? Fosfatização? E qual é a melhor aplicação? Por imersão ou por aspersão? Também em linha contínua. Bem, o galvanizado, inclusive, já foi até motivo da minha pergunta de manhã para o pessoal da CSN aqui, né? O galvanizado de banda contínua, o melhor tratamento é o tratamento de fosfatização, obviamente, né? Então, até o pessoal da CSN concordou, e a experiência que nós temos é a mais segura, né? E qual a melhor aplicação? Imersão, aspersão, e também em linha contínua? Bom, isso aqui vai depender muito de cada empresa, né? Eu conheci, por exemplo, o processo de banda contínua, um processo de aplicação contínua, funciona maravilhosamente bem. Isso aí, a história está aí, não deixa mentir. Então, o processo de banda contínua, quer dizer, não tem problema nenhum. E a aspersão, desde que seja bem feita, também pode funcionar, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Agora, claro, banda contínua, a imersão é o mais prático, é o mais utilizado, né? Então. Acabaram? Acho que acabaram as perguntas, né? Tá bom, gente. Muito obrigado, mais uma vez. Eu gostaria de agradecer a senhora Rosileia Mantovani, aos nossos painelistas, muito obrigada.